Bom, bora lá então para a nossa última aula sobre modalidades das obrigações. Nós já vimos todas as modalidades, né? Obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigação alternativa, cumulativa, facultativa, a obrigação divisível, indivisível, já vimos a obrigação solidária e agora vamos encerrar com as principais regras da obrigação solidária passiva. A obrigação solidária passiva, lembrando que nós já falamos lá na parte geral da obrigação solidária, nas disposições gerais, nós vimos que é quando eu tenho a pluralidade de devedores solidários, certo? Então aqui eu pus um exemplo aqui para vocês. Eu tenho A, B e C, são devedores solidários de uma obrigação de entregar R$3.000 para G. Certo? Então, G aqui pode cobrar o todo de qualquer um, ok? Ok. Quais são as primeiras regras? Vamos lá. Primeira regra, anotem aí, então, no caderno de vocês. A primeira regra que eu tenho é a chamada renúncia ou exoneração. Renúncia ou exoneração. O que é isso? Olha, tenho aqui A, B e C são solidários. Quando G, então, exonera A da solidariedade. Ou seja, A agora não deve nada? Não. A renúncia à exoneração é a renúncia à solidariedade. Então, é como se A viesse para cá e agora ele devesse, ele ainda continua devendo, porém ele deve agora não o todo, mas a sua cota parte. A, então, agora deve R$1.000. G só poderá cobrar de A o valor de R$1.000. E G poderá cobrar qual o valor de B ou de C? Entre eles ainda há solidariedade, não houve exoneração, não houve renúncia de B e de C. Então, de B e C, ele poderá cobrar o todo menos a parte do exonerado, menos R$1.000. Então, ele pode cobrar 2 de B ou 2 de C, certo? Ele abate a parte, então, ali, que ele fez a renúncia, que ele exonerou A. Olha, lembrando, exoneração e renúncia é a exoneração da solidariedade. Ele renunciou à solidariedade, porém, A ainda deve, mas ele deve a sua cota parte, certo? Isso está lá no artigo 282. Vamos ler esse artigo? Pegue seu Código Civil aí. Vamos junto comigo, então, ler esse artigo. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 282. Diz o seguinte: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Se o devedor exonerar a solidariedade, um ou mais devedores subsistirá aos demais. Então, ele poderá exonerar, renunciar à solidariedade a todos ou somente a um. Então, ele fez a agora ainda deve, porém, ele deve somente a sua cota parte. Quanto aos outros, ainda continua a solidariedade. Ou seja, ele pode cobrar o todo de B abatido do valor de A, que ora foi renunciado, foi exonerado dessa solidariedade, ok? Bora lá, então. Anotem aí no seu caderno, então, renúncia e solidariedade. Bora lá, anotem aí. Se o credor exonerar
algum devedor, o beneficiado continua sendo devedor. Porém, da sua cota parte, pois a renúncia é da solidariedade, ok? Então, se o credor exonerar algum devedor, o beneficiado dessa renúncia continua sendo devedor, porém da sua cota parte, porque a renúncia, essa exoneração, é da solidariedade, tá? Anotem aí, conservando a solidariedade quanto aos demais. Abatendo a cota do credor exonerado, certo? Então, ele continua a solidariedade entre B e C, abate a cota de A que foi exonerado e ele pode cobrar o B e C e o valor total de R$2.000, tá certo? Bom, vimos um artigo aí, ok, beleza. Segunda regra que nós temos, então. A segunda regra, ela fala sobre, presta atenção, hein? Remissão. O que eu disse nas aulas passadas para vocês? Remissão. Com 2 S que vem de missa, que significa remitir. É o ato de remitir, que é o ato de perdão. É o ato do perdão, então. Então, se um dos devedores, tá? Se o credor remitirá, vamos lá, ele remitiu a, ele fez o quê? Perdoou. Então, vamos puxar uma setinha aqui, ó. Remitiu o devedor a. Certo? Ele remitiu. Quando ele remitiu, ele deu o perdão. Ele deu o perdão da solidariedade? Não. Ele deu o perdão da dívida. Agora, A não deve nada. O perdão é diferente. A remissão é diferente da renúncia. Renúncia, ele continua ainda devedor, porém da sua cota parte. A remissão, eu tiro A. Ele não deve nada, tá bom? Ele não vai pagar nada. Ele vai pagar 1.000, André? Não, ele não vai pagar nada, porque ele foi perdoado. A ele foi dado perdão daquela obrigação, certo? Então, se foi dado o perdão, G vai cobrar quanto de A? Nada, porque ele não deve nada. Muito bem, espero que você tenha acertado. E de B e C, continua a solidariedade, porém abatido o valor perdoado, remitido, que aí ele vai poder cobrar de B ou C o valor diminuído, aquele valor que ele perdoou. Ou seja, 2.000, ficou o restante da dívida aqui de 2.000, podendo cobrar o todo de qualquer um ali, certo? Vamos lá? Esse artigo, então, é o artigo 388 do nosso Código Civil. Vamos ler? Artigo 388, anda um pouquinho no seu código aí. Diz assim: a remissão concedida, ou seja, o perdão concedido a um dos codevedores extingue a dívida na parte que a ele correspondente, de modo que ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Então, ou seja, houve a remissão concedida aqui, extingue contra A, houve a remissão, extinguiu a obrigação contra A. Então, nada mais a deve ali. Ele continua a solidariedade entre B e C, porém agora abatido o valor do perdão.
certo? Então, vamos lá. Perdão. Remissão. Então, houve a remissão, ele saiu, ele não deve nada. Se é renúncia e exoneração, ele continua ainda devedor, porém da sua cota parte, certo? E agora, 3. A terceira regra é sobre o devedor insolvente. O devedor insolvente. Vamos lá. Eu tenho aqui A, B e C, certo? G pode cobrar o todo de qualquer um. Mas vamos então, vamos supor que A se tornou insolvente. Se ele se tornou insolvente, bom, G pensa o seguinte, não vou cobrar nada de A, porque se eu cobrar dele eu preciso entrar na fila de credores. Ele, bobo não é nada, ele diz, não vou atrás de A, vou atrás de B e vou cobrar o todo. E ele vai atrás de B e cobra a sua dívida toda. B paga. Seria justo, então, a B pagar os 3.000, depois cobrar 1.000 de C e entrar na fila para A? Isso não seria justo, né? Então, o Código Civil vem, então, e traz uma regra, então. Na insolvência, então, tendo a insolvência de um dos devedores, nós vamos ratear, nós vamos dividir, então. Então, B paga, então, para G os 3.000. O que ele faz? Olha, C vai assumir a metade de A, que é insolvente, e B assume a outra metade de A, que é insolvente. B vai assumir 1.500, C vai assumir 1.500, porque seria injusto eu falar para B entrar na fila dos credores para um dia, se conseguir, sequer achar algum bem, receber de A. Então, hoje é dividido, né? Pela regra do nosso Código Civil, há ali o rateio, a divisão, então, e eles dividem. Então, aqui, B paga 1.500 e C paga o restante de 1.500, ok? Certinho? Isso, então, vamos ler o artigo lá, artigo 283 do nosso Código Civil. Pega o seu Código Civil aí, 283. Ele fala o seguinte: o devedor que satisfez a dívida por inteiro, ou seja, B pagou a dívida por inteiro, tem o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota-parte, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Se houver, presume-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Ou seja, se houver insolvente, A é insolvente nessa relação, divide-se então aqui o prejuízo, né? Divide-se entre eles o prejuízo. Há um insolvente, então ele poderá receber do outro também a parcela ali, metade para cada um daquele credor, daquele devedor que é insolvente, ok? Artigo 283 do nosso Código Civil. Pois bem, vamos para a última regra, então. Preste atenção, bastante atenção aqui, porque nós vamos mesclar, então, a regra 1, 2 e 3. O que é mesclar essa regra, então, 1, 2 e 3? É quando eu tenho... Como que vai ficar o rateio? Vamos lá. Como que vai ficar o rateio se eu tenho um insolvente, mas eu tenho a remissão de um ou a renúncia deste?
Como vai ratear, então? Escreva aí, como ficará? Isso é uma questão de concurso. Como ficará o rateio da cota do insolvente em caso de remissão ou exoneração? Vamos lá. Lembre-se. Vamos lá. Vamos apagar aqui para não misturar muito. Em caso de remissão, não, em caso de exoneração, ele ainda continua devedor. Se ele ainda continua devedor, ele vai participar do rateio. Então, se ele exonerou A, certo? E o C está insolvente aqui, A vai participar do rateio e vai ter que pagar metade dessa cota parte aqui, do que foi exonerado. Agora, se houve a remissão, que é o perdão, ele não deve mais nada, ele não faz parte nem daquela obrigação mais. Então, ele não fará parte do rateio. Aquele devedor que foi remitido, foi perdoado, ele está fora da obrigação. Ele não vai fazer parte daquele rateio. Se caso há outro devedor insolvente, há algum devedor insolvente. Aquele que foi perdoado, ele nada deve. Lembra a diferença? Ele nada deve na remissão. Então, ele não vai fazer parte daquele rateio. Agora, se sobre ele houve exoneração e renúncia da solidariedade, ele ainda deve, porém a sua cota parte, ele vai fazer parte do rateio, caso tenha algum devedor insolvente, ok? Então, na mescla aí dessa regra, então, se há insolvência e há renúncia, ou um devedor insolvente e há remissão, nós temos essa diferença. Escreva no seu caderno aí, olha. Bora lá. Em caso de exoneração da solidariedade, exonerar e renunciar é da solidariedade. Em caso de exoneração da solidariedade, o devedor por este beneficiado participará do rateio da cota do insolvente, pois ele ainda deve. Apenas a sua cota parte, a exoneração, a solidariedade. Porém, se o devedor foi perdoado, foi remitido, ele não vai participar do rateio. Aquele que foi perdoado, ele nada deve, então não vai participar do rateio. Isso, então, está no nosso artigo, no Código Civil, artigo 284. Vamos ler ele, então. Olha o que fala o artigo 284. Ele fala assim, ó. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, foi exonerado? Foi. Porém, o insolvente teria que pagar R$500, ele vai assumir aquele rateio, certo? Aí você fala assim, Andréia, mas o Código Civil não fala nada aí, então, daquele que foi remitido. Pois é, mas isso a doutrina já fala e já está, então, pacificado, já é certo que aquele que foi perdoado, ele saiu da obrigação. Uma vez que ele saiu daquela obrigação, não participa mais dessa obrigação, em caso de um devedor insolvente, ele não vai participar do rateio, ok? Então, foi exonerado, ele participa do rateio, porque ele ainda é devedor, porém da sua cota parte. Ele foi remitido, perdoado, ele não vai participar do rateio, por quê? Porque ele não faz mais parte daquela obrigação, nada mais deve. Ok? Então, temos essas 4 regras aí. Renúncia, também exoneração. A remissão, que é o perdão. O devedor insolvente, que não seria justo, o credor tem que entrar na fila. Rateia ali, divide, então.
e a regra do devedor insolvente com outro devedor remitido ou com o exonerado, tá certo? Então, encerramos aí, então, eu vou sair daqui, dê um print na tela e hora de dar um print na tela, dê um print para ficar mais fácil para os estudos aí na sua casa. E aí, agora, a próxima aula, então, nós encerramos agora todas as modalidades obrigacionais, tá? Colocamos fim então, nas modalidades obrigacionais. Próxima aula, como eu expliquei para os meus alunos, nós vamos para o meio da viagem, né? Que é aquela parada obrigatória ou não, se você para ou não, que é a transmissão das obrigações, ok? Então, gostou desse link, gostou desse vídeo? Dê um like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, que daqui a pouco vem mais aula por aí, tá bom? Obrigada!